Existe medicamento para regenerar a cartilagem? Muitas pessoas tomam medicamentos ou suplementos com o intuito de regenerar a cartilagem gasta nas suas articulações. E aqui nós vamos falar principalmente a respeito da cartilagem do joelho, mas também é válido para cartilagens de outras áreas do corpo. Em primeiro lugar, o que é a cartilagem? A cartilagem hialina, recobre os ossos nas articulações, fazendo com que nós tenhamos um movimento sem impacto, sem dor e com mínimo atrito. Dessa forma, nós não temos dor quando realizamos uma movimentação de uma articulação, por exemplo. Essa cartilagem é composta principalmente de água e a parte sólida da cartilagem é composta principalmente de colágeno tipo 2 e proteoglicanos. O colágeno fornece a estrutura da cartilagem, enquanto os proteoglicanos retêm a água na cartilagem, fazendo com que ela seja como um colchão d'água altamente resistente para absorção de impacto e lubrificação. Esses proteoglicanos são sulfato de cosamina, sulfato de condroitina e o ácido hialurônico. Nós podemos ingerir essas substâncias como suplementos que vão ser absorvidos pelo nosso trato gastrointestinal e vão ser utilizados pelo nosso corpo para formar a matriz extracelular de cartilagem. Isso significa então que se eu ingerir esses suplementos de glicosamina, condroitina ou mesmo ácido hialurônico, eu vou fortalecer a minha cartilagem articular? Exatamente, a sua cartilagem articular vai ser fortalecida. Então quer dizer que se eu tenho um desgaste da minha cartilagem, se eu tomar essas substâncias, a minha cartilagem vai regenerar? Calma lá, não é bem assim e a gente vai explicar por quê. Eu vou mostrar para vocês aqui como é a cartilagem articular do joelho de um paciente jovem com a cartilagem íntegra. Veja como essa cartilagem é branca, lisa. Agora eu vou mostrar para vocês como é a cartilagem articular de um joelho já com desgaste avançado. Veja que nesta articulação quase não há mais cartilagem. A gente já consegue observar o osso que deveria estar recoberto pela cartilagem praticamente todo exposto. As medicações ou suplementos não serão capazes de regenerar a cartilagem neste joelho que já apresenta um desgaste avançado. É claro que aqui eu estou falando de duas situações extremas, um com o joelho completamente normal e o outro com desgaste já muito avançado. Então vamos mostrar agora um caso intermediário. E aqui eu vou mostrar para vocês uma biópsia olhada no microscópio da interface entre uma cartilagem saudável e uma lesão de cartilagem. Nessa fotografia de microscopia, o que a gente pode observar é que a cartilagem normal está com a coloração azul. E onde não está a coloração azul é onde há o desgaste ou a erosão da cartilagem. Veja que nessa área azul nós temos células que são os condrócitos, que são as células que produzem a matriz de cartilagem. Ou seja, se nós usarmos suplementos, essas células vão utilizar esses suplementos para produzir cartilagem e assim essa cartilagem será fortalecida. Veja que nesta outra área não há mais células. As erosões de cartilagem já são profundas e, portanto, não há células para produzir mais cartilagem. Portanto, a utilização desses suplementos ela é muito eficaz para fortalecer a cartilagem ou recuperar áreas em desgaste inicial, mas não são capazes de recuperar áreas com desgaste profundo da cartilagem, ou osteoartrose ou osteoartrite avançada. E como nós podemos saber se o nosso desgaste de cartilagem já está avançado? Não é necessário nenhum exame sofisticado. Uma radiografia do joelho já é suficiente para nós vermos se o nosso desgaste de cartilagem ou artrose já está numa fase avançada. Veja aqui um joelho normal, onde nós temos um espaço entre os ossos que é ocupado pela cartilagem.
Nessa outra radiografia, a gente observa que um osso já está encostado no outro, ou seja, essa cartilagem já está completamente degenerada, está completamente gasta. Nesse outro exemplo, o que a gente observa é que há uma redução desse espaço articular, mas ainda não está completamente fechado, ou seja, ainda há cartilagem nessa região. Portanto, uma radiografia é o melhor exame para que nós possamos ver se há ou não desgaste avançado da cartilagem. Exames mais sofisticados, como a ressonância magnética, podem ser utilizados em alguns casos, mas para ver detalhes específicos. Os suplementos utilizados para a cartilagem, então, como o sulfato de cosamina, sulfato de condroitina e o colágeno, eles vão ser absorvidos pelo corpo e vão ser utilizados por essas células, os condrócitos, para fortalecer a cartilagem articular. E eles são mais eficazes naqueles casos em que esse desgaste ainda não está muito avançado, em que há o desgaste em fase mais inicial. Portanto, é necessário que o paciente, a pessoa que toma esses medicamentos ou suplementos, tenha uma expectativa realista em relação ao resultado desse tratamento. O que os estudos mostram? Os estudos mostram que sim, há evidências de que o uso desses suplementos melhora a dor em pacientes com osteoartrite do joelho. Há evidências de aumento da produção de cartilagem in vitro, ou seja, em laboratório, com o uso destas substâncias, mas não há evidências de regeneração de cartilagem em pacientes com desgaste avançado da cartilagem usando estas substâncias. O que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é o seguinte: eu não estou aqui dizendo que o uso destes suplementos não deve ser feito ou que não é eficaz. Muito pelo contrário, eles podem ser úteis em alguns casos, mas é importante que a pessoa tenha expectativas realistas com relação à sua eficácia. Saiba como eles funcionam, saiba qual será o resultado do tratamento e saiba exatamente qual é o seu problema. Se a sua artrose, o seu desgaste de cartilagem articular ou mesmo se a sua dor é realmente causada por esse desgaste. Para isso, é necessário que você procure um médico, procure um especialista para se tratar e tenha um diagnóstico correto para o seu problema, para que possa então utilizar o tratamento mais indicado.